O dia que eu defini o rico é aquele que gera emprego. Se você só tem dinheiro guardado na poupança, você não é rico. A não ser que você gere empregos. Eu sou natural de Uberaba, nasci em 12 de março de 1948. A minha casa foi à margem de uma ferrovia que ligava a antiga Rede Mineira Aviação, depois Rede Ferroviária Federal, ligava Uberaba a Belo Horizonte. E as composições férreas passavam em cima, ao lado mesmo da minha casa. E isso foi motivo até de tema num livro que eu escrevi, e pode falar isso tranquilamente, porque ele está decodificado, que fala, né? Então, o que não é maçom, ele não vai entender. Mas a grande realidade é que a ferrovia ia para o norte, a ferrovia ia para o sul, e tinha as pedras no leito ferroviário, os trilhos a indicar os caminhos. E meu pai, assim, levantava às 5 horas, despedia dos filhos, da mulher e ia trabalhar. Meu pai é Olímpio Gomes, mãe Persiliana Rocha. Eles conheceram em Ibiá. O meu pai ferroviário em Ibiá, depois transferido para Uberaba, e minha mãe, filha de sapateiro, aquele sapateiro que consertava e que está em extinção hoje, porque não tem mais como, hoje é tudo descartável, mas antigamente era o artista, né? E ele manteve lá a família dele como sapateiro. E o que mais me chama a atenção deste meu avô materno é que todas as filhas dele, me parece um número até grande, 6 ou 7 ou 8, eu não sei bem, são filhos e filhos, e destacou muito um dos seus filhos, Geraldo, a quem eu homenageio, foi muito bom para a minha família, bom para todos. As mulheres naquela época, eu estou incluindo a minha mãe, concluíram o curso primário, que era de excelência. E se ele teve essa preocupação naquela época, nós teríamos também um lar voltado efetivamente para a escola. E foi o que aconteceu. Minha mãe teve 7 filhos, eu sou o penúltimo, o caçula, e os outros com a sorte de ter uma irmã em primeiro lugar para ajudá-la a criar os demais, todos os outros filhos. E mais a companhia de minha avó paterna. Era chamada, na época, a mulher que acompanhava, né? A mulher pasteira, a mulher que fazia os bolos, quitanda, que acompanhava a folia de Santo Reis. E eu fui enriquecendo com todos esses dados, com toda essa formação, e sempre morando ao lado das linhas. Meu pai foi chefe de ferrovia, ele comandava o trecho de Uberaba até Rio das Velhas. Eram muitos, centenas de quilômetros de via férrea, e ele era mestre de linha, era um nível abaixo do engenheiro. O engenheiro tinha um nível superior, ele era um nível intermediário, me parece, na época sim. Mas ele que cuidava da segurança, da limpeza, da beleza, da linha férrea, trilhos. E a minha infância, então, foi feita aí, né? Nessas brincadeiras. Nós, então, tínhamos lá um cabo de vassoura, chamava... e de um lado um bico de garrafa e do outro lado o bico de garrafa, fazia como se fosse a bitola de um trem e brincava como se fosse trem. Então eu acostumava até a cuidar do próprio trem para evitar acidentes. E não deixar o cabo de vassoura e nem esperar pelo trem ou coisa parecida assim, porque isso aí não tem depois história para recontar. E o mais foi os folguedos de todos os meninos, né? Nadar em riachos, córregos, subir em árvores, ir visitar as comadres, acompanhar caçadores de ema, quer dizer, uma estupidez hoje, mas antes era comum, era esportivo, era lógico. E então eu tive toda essa experiência gostosa de passear na tarde no ombro de meus pais, do meu pai me colocava no ombro, como todos os pais às vezes faz hoje, só que eu ia pela linha férrea adiante até onde eu queria, eu deveria ir. E o curioso é que eu fui muito respeitado como filho do chefe, todos os outros irmãos nossos. Mas pela nossa formação nós nunca apresentamos como o filho do chefe. Nunca, em hipótese alguma. Nós éramos nós mesmos, por nós. O filho do chefe, não. Você quer ser chefe, você vai estudar, você vai trabalhar e você vai ser um dia. Tive essa sorte de morar na beira ao lado da linha férrea
E depois nós moramos. Eu não sei se eu vou posicionar ou conseguir posicionar isso está, eu vou citar, mas eu posso citar porque eu não vendo. Eu fui autor de um livro com a promessa de não vender volume nenhum. É um livro que eu fiz para doar de presente para os meus amigos. E eu narro ali, numa das primeiras páginas, eu narro onde eu passei a minha infância, a primeira infância. Eu estudava no grupo Professor Chaves. Hoje, onde é a rodoviária de Uberaba, era a estação férrea. Aquele galpão grande que tem embaixo era terreno baldio, onde nós tínhamos um campo para brincar de futebol, jogar malha, brincar de pique, de queimada, era segurança. Palavrões não podia existir porque tinha casas em volta e casas dos nossos amigos. As casas, a gente fala dos nossos amigos, mas era a casa nossa. Os portões estavam abertos, os quintais, as frutas. Cachorro, todas as casas tinham um cachorro, e o cachorro era amigo, conhecido. Eu até tenho uma história muito curiosa de infância e que ela não pode ter censura, e não vai ter, e é uma coisa de menino mesmo, de verdade. Em frente à minha casa tinha uma chácara. E a chácara tinha um pé de banana, e a banana, o cacho estava maduro. E eu peguei o cacho de banana. E minha mãe descobriu. E fez eu levar o cacho de banana para a amiga dela. E eu levei. Fazer o quê? A mãe mandando. Chegando lá, a dona da chácara, a dona da banana, disse assim: eu não importa, isso é coisa de menino, agora o problema é o cachorro, porque o cachorro eu amarro ele de dia, porque ele é muito bravo. Aí eu falei para a mulher assim: o cachorro que a senhora fala é esse aí, o Tarzan? Ela falou assim: é o Tarzan. Eu falei: não, o Tarzan é amigo. Fui lá e abracei o Tarzan. O Tarzan estava ajudando a gente. Mas não era pegar fruta de ninguém, não. O próprio filho da moça lá, a senhora dona da chácara, fazia questão absoluta. Ninguém ia na casa dele sem voltar com algumas laranjas, banana ou outra fruta do quintal. Mas isso definitivamente não. Isso acontecia em todas as casas. E era uma riqueza bonita de lares. O professor Chaves eu concluí o curso primário em 1960 com a professora Geralda Bordon, dona Geralda, e depois fui aluno também, antes, com a professora Julieta Pinheiro Cunha. O curioso de gostar da professora é que eu sabia até o endereço dela correto, era Rua Legar Maciel 16, hoje é um prédio, antes era uma casa. Era em frente ao antigo Correio Católico. E a professora Julieta e as outras professoras, elas iam de ônibus e chegavam no grupo, religiosamente, em determinado horário, desciam do ônibus na porta do grupo, vinham, todos os alunos admiravam essas professoras. Em volta do grupo Professor Chaves, perto da exposição agropecuária, não tinha calçamento, era rua de terra mesmo, ou barro mesmo, dependendo da estação. E nós tínhamos menino de 9, 10 anos, um pano no bolso para limpar o calçado, porque para entrar na sala de aula o sapato tinha que estar brilhando. E ela cuidava também de olhar as orelhas e cuidava do cabelo. E ela ia um pouco mais. Ela conseguiu levar para o grupo, em 1960, com autorização da diretora, não tinha nada de Estado, uma pessoa com gabinete dentário. Os corajosos trataram dos dentes. Eu não fui corajoso. Então, ali eu não consegui tratar de dente. Não deveria ser os primeiros tratamentos, primeiras orientações, mas por algum motivo eu não quis. E o ginásio eu fiz também praticamente ao lado do grupo Professor Chaves. Era no Colégio Nossa das Graças, do professor Murilo, da professora Terezinha Webb, ali na Rua Veríssimo, ali perto da Praça Jorge Frange. Eu fiz o curso ginasial ali no curso matutino. O vespertino seria à tarde. E eu lembro bem disso, que a gente falava que ia ao matinê, a professora Terezinha ensinava que não era matinê. Você iria ver cinema em vesperal, sessão vesperal. Matinê é outra coisa. E seria o matinal.
Aprendi a assistir a missas, né? A Santa Missa lá na igreja São Benedito, depois modificada, e o que é atual, mas as duas são uma arquitetura bonita, são lindas, e o padroeiro mesmo, né? São Benedito. O padroeiro, o santo, que é cozinheiro e fartura. Outro dia eu falei para um padre, numa reunião, nós estava celebrando em comemoração 25 anos de casal, de casamento de um irmão nosso, e nós estávamos servindo entre uns amigos comuns do grupo de estudo, um jantar, o padre ao meu lado, eu peguei e falei para ele, padre, não sei como que o senhor vai ver isso não, mas lá em casa, hoje, o meu São Benedito recebe um Pai Nosso, uma oração de uma Salve Rainha, de uma Ave Maria, mas eu dou para ele uma pinguinha também e uma água. Aí eu vou falar para o senhor que a pinga some. Ela vai fora, é claro, naturalmente. Mas o santo a história dele é de um cozinheiro, um soldado cozinheiro. E o científico? E depois o Colégio Nossa Senhora das Graças, eu passei para o curso noturno, porque meu pai queria que eu fizesse Senai. E eu não vou comparar a escola, definitivamente não. Todas são excelentes. Mas o Senai ensinava com a vida. E as outras escolas ensinaram com bons professores. Mas a gente aprendia com os livros. Então, o Senai foi uma escola que marcou de uma forma em alto relevo, em baixo relevo, e fazendo busto. O Senai foi formidável. E o que você fez no Senai? Eu fiz o curso de ajustagem mecânica. É o curso que exige a maior habilidade com as mãos. Aí você sente o poder das suas mãos. As mãos que apertam, que abraçam, as mãos que afagam, as mãos que limam, que dão brilho. São mãos. E uma escola, curiosamente, fantástica, amiga, livre, espontânea. E isso foi na época de 64. Quer dizer, nós estávamos numa época em que a América do Sul vivia, por natureza, uma época de ditaduras. Praticamente todos os estados, eles tinham essa questão. E o Senai é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. E tem uma passagem lá muito gostosa, que é mais ou menos assim: eu era encantado para portar a bandeira nacional. Eu era encantado. No Nossa Senhora das Graças não me deram essa chance. No grupo também não. Eu não era lá muito bonito, eu acho. Eu nem coroinha fui nos padres. Mas eu era inteligente, educado. Mas eu não podia falar que era filho do chefe, então eu fui aguentando aquilo. Aí um dia no Senai, era curioso que nós tínhamos o sentimento nativista. A gente gostava da cidade, gostava da nação, gostava das coisas. E o jovem, ele desfilava com todo garbor, embora civil, ele desfilava ao ritmo das bandas marciais dos colégios, que era, cada colégio tinha a sua, e eu participei de uma, eu tocava bumbo, eu não sei nada de música, mas de ouvido, e com passo a gente marca alguma coisa. E o curioso de tudo isso é que eu falei para meu pai, eu não menti. Se há uma coisa que eu não admito pela minha formação americana, embora só vim conhecer a América, Disney, agora adulto, mas eu conheci a América através dos livros, seleções. Então até eu vi uma sobre a Revolução de 64, que eles falam muito em golpe, golpe, golpe. Eu acho que não, houve uma revolução. Então é a nação que salvou a si mesma. Ou o Brasil fazia acontecer o que aconteceu por si, ou outro iria interferir. Conforme a interferência, a divisão. Aliás, uma divisão que lá no fundo muitos estados desejam ou querem ainda.
Era na época da Guerra Fria. Então, havia essa divisão e o Brasil foi a nação que salvou a si mesmo. Quer dizer, aí nós tínhamos amor, nós gostávamos da floresta amazônica, queria as 200 milhas marítimas, e o Brasil queria cuidar dos rios, dos lagos, das águas de superfície. E era inadmissível pensar em jogar esgoto no rio, mas Uberaba, infelizmente, é uma verdade. Nós não só tiramos a água, bebemos, mas depois devolvemos ela suja de esgoto. E tem muitas promessas, já tiveram muitas promessas, e que elas sejam cumpridas uma hora, que isso vai acabar. Ou pelo menos está em evolução o projeto para acabar, é nosso desejo que acabe. Eu já ando nos meus 70 anos. O senhor está lá com seus 16, 17, 18 anos, namoro. Não, aí o Senai, eu falei para o meu pai, sem mentira nenhuma, eu falei para o meu pai, falei, meu pai, vai haver um desfile, ginásios colegiais, o Senai é uma escola muito importante, e eu vou desfilar pelo Senai e eu preciso de um uniforme novo. E minha irmã me deu uma calça de caçemira, azul marinho, e uma camisa de brim, o melhor dos brim, bege, caqui, com o distintivo do Senai. Eu falei, hoje eu desfilo com a bandeira nacional. E eu era muito magro e muito alto para a época. E eu cheguei no Senai, procurei o diretor, me mostrei o meu uniforme, a minha beleza, mas sem pedir nada. E ele me mandou para o segundo andar para trocar de roupa e vestir uniforme de basquete. E eu obedeci. E me deram uma bola enorme de borracha, eu nunca gostei de basquete. O Nancy eu não conhecia, agora eu conheço. E desfilando pela rua, o pessoal ficava assim, ô Maciste, ô Sansão, ô Hércules, ô Gigante. E eu fui tudo isso porque eu não podia fazer nada e eu não fiz. Nós continuamos o desfile normalmente. Mas na minha alma eu queria desfilar com a bandeira nacional. E o tempo passa e a gente vai conquistando sonhos. Curioso é isso. Aquilo que a gente deseja de todo o coração, lá na frente, realiza. E os desejos dos pais também realizam. Por isso que os pais, os filhos, têm que obedecer verdadeiramente os pais. Porque os pais desejam aquilo que é de melhor para o filho. Eu entrei, então, na ordem maçônica. E em determinado dia, circunstancialmente, sem eu pedir, sem nada, eu era o chefe da bandeira. Eu ia escolher a turma que ia entrar com a bandeira, eu ia escolher quem faria parte da comissão de entrega da bandeira. Eu já de cara, já de início, peguei a bandeira nacional, falei, essa eu entro. As outras bandeiras cada um pode pegar à vontade, como de costume, e vamos nós. E eu entrei num templo maçônico com muita alegria, portando a bandeira nacional. E aí eu realizei esse meu sonho. Porque a vida é feita de sonho. Sonhos, sonhos, sonhos. Eu tive a parte também curiosa minha, eu tenho duas versões sobre isso, e você vai descobrindo com a vida, e é uma realidade. Na minha época de 64, 65, o jovem trabalhava e arrumava a namorada. Porque ele trabalhava, ele tinha chance de casar, então ele tinha dinheiro, ele poderia casar. Muito bom, ótimo. Eu não trabalhava, quer dizer, eu estudava numa escola profissional. Estudava à noite numa outra escola. Eu não tinha tempo absolutamente para nada. Eu tocava na banda, mas eu não trabalhava. Eu via alguns filmes, mas eu não trabalhava. E eu não tinha chance de ter namorado. E não era só por isso também, não. A gente tem que ver o bullying de duas formas, e eu estou dando um depoimento, confessando uma coisa de bullying, que é bullying, e que eu sofri, e que é horrível, e que eu trouxe isso miseravelmente, porque eu não passei para frente. O dia que eu passei, que eu fiz ironia, acabou. Eu tinha um colega, chamava Marquinho. Se ele estiver vendo isso, oi Marquinhos, tudo bom? Não tinha, era um moço fantástico, alegre, bom, e num momento de infelicidade, um dia no recreio, ele falou assim, Edilson de Deus, você é muito feio. Você não tem um queixo muito bonito, você tem a boca pequena, você é magro, muito magro, magro mesmo, e muito alto, alto mesmo. Você não vai arrumar namorada. E eu não tinha namorado, e eu não ia arrumar namorado,
E aí o bullying marcou. Eu tinha as namoradas, curiosamente, até as melhores, dentro de sala de aula, entre elas as moças, mas elas não falavam para mim. E sem eu ficar sabendo, eu não namorava. Eu tive sorte. Aí outro dia eu soube o porquê dessa sorte. Uma senhora de muito respeito, muito inteligente, numa conversa que nós tivemos, eu estava lamentando sobre isso, aí ela me disse assim, você foi um elemento muito abençoado. Porque você poderia arrumar de uma forma ou de outra alguém que não seria a sua felicidade. E o tempo passou e você arrumou. Quer dizer, ela conheceu então a minha mulher, que eu estou casado com ela há 40 anos, né? E eu sou pai de 2 filhos. O nome dela? Diva Maria da Silva Gomes, professora. E ela é uma artista, sabe costurar muito bem, tem um dom da magia mesmo com as mãos, é confeiteira e boa cozinheira, é fantasticamente fantástica. É uma bênção que Deus me deu. Quantos filhos? E 2 filhos. Nomes? Alisson Augusto da Silva Gomes, médico, formado pela UF em Uberlândia, e Humberto Augusto da Silva Gomes, é o caçula, formado pela nossa Universidade de Uberaba, é advogado, submeteu o concurso de oficial de gabinete do Ministério Público, foi aprovado, está trabalhando, lotado em Conceição dos Alagoas, e preparando, eu falo que ele já está preparado, mas ele continua afirmando que está preparando para um concurso do Ministério Público. Isso, oportunamente, vamos ver o que Deus permite. Mas 2 filhos, e são casados. O Humberto tem 2 meninos de 3 e 5 anos. O Alisson tem 2 meninas, uma de 7 e uma outra de 4, Júlia. E na semana passada eu estive em Uberlândia para assistir um festival de piano e do Vila Lobos, no Teatro Municipal. As minhas 2 netinhas apresentaram. Uma de 4 anos e uma de 7. A de 7 executou um número de piano um pouco mais longo. A outra, em grupo, trabalhou com instrumento de percussão. Mas numa festa que eu tive assistindo outro dia, no lançamento de uma festa de fralda, essas coisas de família, ela brincava e acompanhava o ritmo da banda que tocava. Então, é uma menina alegre, como todas as meninas, e gostam de música, como todos gostam de música. Até a gente lembra aquela canção do Padre Zezinho com Nossa Senhora, né? Ela estava ali no meio da turma dela, e junto com as amigas dela, dançava as músicas da época, cantava as músicas da época, lembrava do José dela, caminhava até o José, era a paixão da vida dela, até que o maior dos anjos chega e fala, ave cheia de graça, vamos trabalhar para Deus. Quando o Colégio Nossa das Graças fechou o curso noturno, nós fomos para o Colégio Dr. Zé Ferreira. E eu tocava na banda marcial do Colégio Nossa das Graças. E veio São Benedito e criou uma banda marcial. E por influência de colegas, ir para a banda de São Benedito e ficar na luta no Zé Ferreira, lá no saudoso Anjo Manzan, diretor, eu optei para o Colégio São Benedito. Não por facilidade de escola, de jeito nenhum, mas para tocar na banda. E fomos tocar na banda. Nessa época eu trabalhava no Armazém Itaã, era uma casa de secos e molhados, armazém, a gente atendia os pedidos, a Casa Itaã se situava na Praça do Mercado, Manuel Terra, e eu enriqueci muito ali, eu aprendi todas as ruas de Uberaba, porque eu trabalhava em armazém, mandava fazer entrega, cobrança, atendia as pessoas, e era o melhor de Uberaba, socialmente, porque o melhor de Uberaba somos todos nós, é claro, todo mundo trabalha, mas socialmente, principalmente naquela época, 69, 70, era o que morava no centro da cidade. Uberaba hoje não tem mais centro, mas naquela época sim, tinha. E ali na rua Padre Jerônimo com a rua da Uniub, Guilherme Ferreira, havia a casa do engenheiro João Guido, que foi prefeito de Uberaba,
E a Ieda Maria Vargas, a gente não esquece, né? Miss Brasil, Ieda Maria Vargas. Você esquece o nome de todo mundo, mas Ieda Maria Vargas não esquece. E o Toninho Tahan era presidente da Sírio-Libanesa, onde ela apresentou, ela desfilou. E eu trabalhava na Casa Tahan. E eu tive o privilégio, então, de ir ver a Ieda Maria Vargas em 2 grandes momentos. Primeiro na Casa João Guido, porque a gente servia a Casa João Guido como a empresa que atendia eles nos gêneros de mercado, né? de armazém. E depois, como amigo ou empregado ou qualquer outro título, fui para a Sírio-Libanesa para assistir o desfile da Ieda Maria Vargas. Muito bonita, mereceu ser Miss Mundo, né? Miss Universo, realmente. E o Netinho, a Taliba Guarita Neto, na sua crônica, porque o rádio era o rádio, não tinha televisão. E o rádio, o Netinho informava que ela não andava, ela deslizava, também não deslizava. Ela flutuava. Então o Netinho também foi um grande repórter nessa área social e foi um benemérito de Uberaba nessa área, a PR5, e enriqueceu muito a cultura de todos. E isso era para o ano de 1970, 69, 70. Então, o São Benedito era um colégio tão bom na época do professor Minervino Cesarino, mas tão excelente, de excelência, que o meu professor de biologia, ele era quintonista de medicina, João, professor João, evangelista, ele explicou para nós no primeiro dia de aula o seguinte: o senhor, eu não vou dar para vocês biologia, uma biologia geral. Eu vou dar para vocês noções de estrutura moral de ser humano. Vocês vão aprender o corpo de vocês, o corpo da mulher e respeitar um e outro. E aprendemos. Quando nós viemos lá fazer um curso técnico, não havia necessidade de outra coisa. Talvez hoje é isso que o Brasil esteja perseguindo. E na época, os alunos do São Benedito estavam precisando muito, era desse tipo de aula. E ele deu esse padrão de aula fantástico. O livro que a gente acompanhava era de J. Carnot, A Serviço do Amor. Esse autor francês, outro dia eu procurei na livraria católica, não tem mais, não dá. Mas procurando no Google a gente acha. Mas ele mostrava claramente a beleza que é o respeito que deve imperar entre um homem e uma mulher. E não uma distância cruel, animalesca que a gente tenta impor ou colocar, até hoje, né? Na situação atual, quer dizer, onde a mulher briga para não ser estuprada, briga para não ser violentada, briga para não ser ferida, e é mais ou menos por aí. Quer dizer, não há como você conceber esse padrão animalesco no homem, onde ele tem tudo para aprender a ser ser mesmo, ser gente, ser decente. Eu vi no programa de sexta-feira passada, na Globo Repórter, sobre a Dinamarca, os meninos com 3 anos, o prezinho, esse grupo vai para o bosque, que é uma floresta. E entra. Primeiro, os 3 aninhos entram em uma determinada área, o outro avança um pouco mais, o outro deve avançar mais, e assim sucessivamente. Então, o repórter mostrou, no primeiro grupo, meninos de 3, 4 aninhos. Aí o repórter falou para o supervisor, falou assim: mas aquele menino está bebendo água suja. Ele falou assim: água suja ele pode beber. Ele quer, ele sabe onde tem água limpa. Água suja ele pode beber. O que ele não pode é pular na poça e atirar água no coleguinha. Isso ele não pode. Mas beber a água é ele pode. E lá quem faz não é o povo, a princesa também faz. E o exercício melhor que eles fazem lá é andar de bicicleta. O que é um veículo fantástico, que ensina, educa, cuida do corpo, cuida de tudo. Mas que, infelizmente, você anda de bicicleta aqui no Brasil, você é pobre e não arruma namorada, né?
Aí, além de feio, não trabalhar, e tudo andando de bicicleta, aí não tem mais jeito. Tem que ter Ferrari, uma coisa mais ou menos assim. Então, é isso, a vida do aluno na época, né, preparando para a universidade. Aí eu fiz o curso preparatório, Santino Gomes de Mato. Santino Gomes de Mato, filha dele chamava Isabel, ela era tão delicada, tão gentil, ela sabia tudo. Ela era aluna do colégio das Salesianas, das irmãs dominicanas, francesas. E quando o pai dela fazia pergunta e não havia resposta, isso era muito difícil de acontecer, mas às vezes acontecia, ela dava a resposta. Esse professor Santino, ele era foi um filólogo que eu conheci. Depois dele, o professor Décio. Mas era fantasticamente profundo conhecedor da língua portuguesa. A cabeça dele, de declamar as poesias. A gente falava a poesia, ele falava o autor, a edição quase do livro, e lia, e falava e declamava. E ele usava uma expressão muito saudável para mim, um colega Gersino, do Colégio de São Benedito também, Gersino José da Silva. Ele falava assim: o Edilson sabe tudo, o Gersino também sabe tudo, e os dois vão conversando sobre figuras de português. A gente não conversava sobre figura de português, a gente conversava sobre Flamengo, Fluminense, mas aí nós passamos a conversar sobre figuras. E hipérbole, metáfora, e evoluímos alguma coisa nesse campo aí, conversando, tornando útil a conversa, a pedido do professor Santino. Fizemos vestibular e nós fomos aprovados, na graça de Deus, fui aprovado, e conheci em 1971, com o curso de Direito, em 71, as primeiras aulas, e era ali na Guilherme Ferreira, era Faculdade de Direito do Rio Mineiro, depois tinha Escola de Engenharia do Rio Mineiro e a Faculdade de Odontologia. Eram as 3 escolas superior, guia, comandada pelo professor Mário, e mais a Faculdade de Medicina. Talvez estava criando asas ainda, estava ainda em incubação, talvez a faculdade, eu posso até fazendo injustiça, mas me parece que é assim, a Faculdade de Ciência Econômica, e mais tarde a zootecnia. De novo, Netinho influencia. A gente falava zootécnica, então ele falava zootecnia, e corrigia, e mostrava. Então, depois daí para frente, Uberaba cresceu muito na questão cultural, abriu-se muitas portas. Hoje eu moro aqui, tem faculdades que eu não sei o nome, não sei a exposição delas, conheço hoje as universidades, as 2 principais. A de Uberaba, nossa, né? E a Faculdade Federal. A universidade, né? Desculpa, faculdade, estou colocando faculdade. Mas em 71, a Faculdade de Direito do Triângulo Mineiro, a Faculdade de Direito do Triângulo Mineiro, isolada. Depois que ela veio para a FIUB, mas antes era isolada, só a Faculdade de Direito do Triângulo Mineiro. Eu fui ali o primeiro aluno e nós fizemos 5 anos, era o curso anual. Então foi a última turma. Os professores, a gente tem, como eu lembrei da professora Julieta como excelente, a professora Geralda Mendonça Bourbon, excelência. Os professores do primeiro ano a gente lembra também de um a um, com muita saudade, com muito respeito, admiração, porque o professor Mário Palmério cuidava de escolher a dedo mesmo os professores. Nós tínhamos ali na época o professor Haroldo Sodré Mendes, era juiz em Uberaba, depois virou desembargador do Tribunal de Justiça de Minas. O senhor Dr. Edson Gonçalves Prata, ele comercialmente criou a editora Vitória Arte Gráfica, tudo bem, esse é um direito dele. Também ele adquiriu o jornal Veio de Lavoura, Jornal Católico, passou o Jornal da Manhã. Mas tem uma questão que não nos interessa, e bate a palma, e desejar felicidade para ele, que ele criasse outros mais mundos, e ele criou. Mas como professor, ele deu aula para nós de direito, história do direito, a Suméria, e a gente aprende assim, para história, aí a história você tem escrita, ele fala, a história começou na Suméria, e mostrava Solon,
os jantares, os almoços público. Ali teve talvez a primeira essência do verdadeiro comunismo, mas era igual à democracia na Grécia, né, nas ágoras, né? Um homem não tinha que trabalhar, eu sou político, então eu vou para a praça votar e não votar. Aí até surgiu essas histórias lá na Grécia e veio esse mundo fantástico que não se discute se é o pior ou o melhor. Deveria ser o único, a democracia. Mas o povo tinha que aprender a ser povo, né? Porque se o povo não der a ele esse valor, é muito complicado. E eu fico, às vezes, pensando, não com saudosismo, mas a escola Mário Palmério, professores, continua ainda hoje na universidade com o mesmo nível. E eu posso falar isso de cátedra. Eu passei 30 anos assim. Mais 5 que eu formei, 35. Mais outro curso, quase meu menino, que estudou e formou aqui também. Eu posso falar que esses mais de 60 anos, essa vida inteira da Universidade de Uberaba, com cores mais fortes, cores menos fortes, mas cores de amor. Essa tonalidade padrão é a base, tanto com o professor Mário quanto com o professor Marcelo, sem bajulação direta, é a mesma. Aliás, os Palmério têm condições de serem os educadores, porque todos os irmãos do professor Mário foram professores, bons professores, e eu tive mais a sorte ainda. No Senai eu conheci uma irmã do professor Mário, a professora Maria Elisa Palmério Salge. Era professora de ciências aplicadas no Senai. E ela era formidável. E ela lançou um projeto na hora do recreio, na hora de intervalo. Ela pediu para que cada aluno trouxesse, não uma cesta ou uma dúzia, não, 2 ou 3 frutas do seu quintal. E não é para ele comer também, não, é para trocar com outros. Porque aquela fruta que ele estava levando, ele tinha para comer em casa. Então, e na hora do recreio sobrava frutas. E diferentes frutas apareciam. E foi um projeto muito bonito, que depois o Senai melhorou. Um pão, banana nanica e um copo de leite. Para recreio, está muito bom. De intervalo, estava excelente para a época. E era mais ou menos assim. Então, esses professores, os primeiros professores meus, ó, o Haroldo Sodemendes, eu já falei, o professor Edson, e o professor Edmundo Albino, o professor Mauro Alves Baracho. Foram professores que... Ariovaldo Alves Figueiredo, promotor de justiça. Depois veio o Luciano Justiniano. E assim nós fomos criando uma base. Depois o Humberto Teodoro, que era filho da própria escola, veio dar aula, ele foi meu professor. E eu trabalhava no fórum como escrevente não autorizado, mas escrevente auxiliar. O professor Humberto Teodoro Júnior era juiz e dava aula, e as lições de direito processual, uma frase dele que me impressionou sempre, eu sempre passei isso: o juiz pode ir para o norte ou para o sul, porque ele tem inteligência. Mas o que determina ele ir cumprir a justiça é a vontade. Aí é o espírito dele. Inteligência ele vai, norte ou sul. Mas ele não pode nem para um lado nem para o outro. Ele tem que ir para o direito. E a gente segue esse ditado, né? Que você encontrou o direito e a justiça, abandona o direito. Fica com a justiça. Porque a justiça é o reino do céu, né? É o amor e justiça. Justiça na terra e amor no céu. É mais ou menos assim. E a gente vai por esse mundo afora e encontra o Ronaldo Cunha Campos, que virou desembargador também. Aluno. Já foi aluno, não, foi professor aqui em Uberaba. E foi professor meu professor de Direito das Coisas, Jarbas Leona Varanda. Alma fantástica. E esses foram os professores base dessa faculdade de Direito. Depois, findado o fim do ano de 1971, veio 75, com esse pessoal, e veio até o professor Edgar Rodrigues da Cunha,
Ele era professor era do 5º ano, professor de Direito, Sucessões de Família. Uma matéria de Direito Civil, sempre muito importante, desmembrada, mas depois unida, depois desmembra novamente, e assim vai. E a gente costuma dizer que os melhores dos melhores são titulares dessa cadeira. E mais agora é constitucional, que está muito em uso. Mais de família e sucessões é complicado. E o Edgar foi o professor que mais foi para ser paraninfo. Todos os anos, sem discussão, porque havia ali o referendo. O aluno, nós alunos, todas as turmas repetiam o mesmo padrão, escolhia um grupo, e o grupo indicava quem seria o patrono, o paraninfo, mas o paraninfo já estava escolhido desde o 1º ano. Um dia, se Deus abençoava, seu Edgar Rodrigues da Cunha. E não por troca de alguma coisa, porque eu ouvia falar que tinha serenata, que tinha abraço dos professores, que tinha encontro, eu nunca participei. E eu sempre começo a rir, porque eu nunca procurei, eu nunca dei confiança e eu sempre fui um pouco mais afastado desse grupo por 2 motivos. Primeiro, eu não me interessava muito, e segundo, eu era mais quieto, mineiro nato. Né? Então, o mineiro nato é mais ou menos assim, ele é muito tímido, ele é observador. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, em 75 eu colei grau pela faculdade, fui ser advogado, viver como advogado, não tive dificuldade nenhuma para fazer o curso, e alguns cursos foram ofertados pela universidade, e transformou em FISTA, né? Não, a FIUB, Faculdade Integrada de Uberaba. A primeiro começou com o professor Mário, depois o professor Marcelo, depois voltou o professor Mário, e depois Universidade de Uberaba, e depois voltou o professor Marcelo, e aí para frente a grande alavancamento e essa explosão de cursos, de cores, de tudo. E a biblioteca do professor Mário, cercando todas as salas, virou essa formidável universidade que chega hoje lá em Uberlândia. Eu recordo uma vez, eu não sei se essa frase, eu falei essa frase, eu não sei até onde ela representa uma verdade ou não, mas quando o professor Marcelo estava admirando o prédio que ele fez lá na rua Doutor Lauro Fontoura, para cima do fórum, o prédio da Núcleo de Prática, novo, fantástico, formidável, um projeto muito bonito, muito próprio para a escola. Eu dava aula, minha aula terminava, porque eu tinha que atender as audiências, e às vezes a audiência avançava, eu tinha que ficar até 18h30, 19 horas. E eu estava lá e ficava lá de fora, não tinha o que fazer lá de dentro. Então, de qualquer forma, e o professor Marcelo chegou para admirar o prédio dele, e nós começamos a conversar com naturalidade. Eu disse, de uma forma muito espontânea, falei, se a Universidade de Uberlândia estivesse em Uberaba, ela teria acabado. Se a Universidade de Uberaba tivesse nascido em Uberlândia, ela estaria no 10º andar. Mas, como a Universidade de Uberaba nasceu em Uberaba, mas aí houve uma bajulação que é uma verdade. Mas sob a administração do professor Mário e do professor Marcelo, ela é o que é, esse gigante. Cresceu muito e vai crescer muito mais, e agora está crescendo proporcionalmente de acordo com as suas necessidades. E o que a gente vê nos alunos é a beleza estampada nos jardins, que aliás é um livro, tem até um livro eletrônico, que eu participei com 3 páginas dele, o professor Décio participou, o professor André, e foi a abertura desse livro com a primeira-dama da escola, né, a professora Vera, e o professor o Marcelo também, falando da experiência que ele teve plantando uma árvore ao lado da sua senhora, sua mãe, e o livro é muito lindo, enriquecido com obras fantásticas, fotografias formidáveis dos nossos jardins. Flor no campo.
E vamos ver se algum dia a gente faz esse livro, né? Capa dura e uma arte diferente, um livro caro, mas um livro que marcou realmente época. E a gente vê esses alunos que passam formados. Eu tenho exemplo dentro de casa, eu tenho meu filho formado, e tem outros, e muitos outros. A escola cumpriu o papel dela e cumpre o papel dela. Um determinado dia, o professor Edson Gonçalves Prata, formidável, o que ensinou lá a história do direito, tudo. Ele me convidou para fazer uma crítica, para escrever sobre direito, fazendo crítica de acórdãos. Eu aceitei com muita alegria, mas senti que eu não teria a menor condição para tal. E falei para ele, eu não vou fazer, eu não dou conta. Eu vou tentar, eu vou estudar, mas eu não tenho como marcar com o senhor dia tal, eu não vou fazer esse trabalho. Eu vou fazer esse trabalho, mas sem o dia. O dia que o senhor aprovar, está aprovado. Eu não, definitivamente, marcando data, eu não faço. Eu estou muito cheio de orgulho, de vaidade, de tudo, mas não posso. Eu não dou conta. Eu falei, se eu te convidar para a sala de aula, para a sala de aula eu aceito. Porque eu vou ser o que o senhor foi. Eu vou ser meu exemplo. Meu ponto de apoio. Eu vou preparar. Então, na época eu não tinha a complicação dos Googles hoje, né? Mas não teria problema nenhum, não assusta. O professor ele dá aula dentro daquele campo que ele preparou e dentro daquele campo ele responde. Ele aprimora, vai mais, vai menos, mas fora não, fora eu não sou Deus. Se fosse eu não estaria aqui. Então aceitei. E infelizmente, de uma forma lamentável, um professor de Direito Civil adoeceu. E o professor Edson me convidou para dar aula substituindo. E eu fui e cheguei como professor substituto. Eu sou um professor substituto. E eu vou dar aula até amanhã. É o que eu desejo que esse professor imediatamente sare, cure e volte curado. E valeram minhas orações. Ele voltou logo mesmo. E eu deixei de dar as aulas, que eu estava substituindo. Mas eles gostaram dessas aulas primeiro. E para mim foi muito bom. E assim foi, até depois surgiu a oportunidade de dar aula de direito cautelar. Eu tinha uma noção muito boa de processo civil. Eu conhecia o nosso código. E eu tinha a facilidade de ver o simples e a facilidade de pegar o fácil. Então o aluno ia trabalhar com o fácil, dentro do simples, sem perder uma essência, um brilho da ciência. E minhas aulas foram baseadas nisso. Hoje não, estou falando do Código de 73. O Código de 73 estava dividido em 5 livros, cada um tinha uma função. Mas processo, só 2. Conhecimento e execução. Se eu tenho pretensão, é conhecimento. Se eu tenho título, é execução. Agora, uma advertência. O professor, às vezes, fala assim, um cheque. Um cheque não é um título. Você tem que verificar intrínseca e extrinsecamente se era título ou não. Às vezes ele não é. Se tiver uma falha, não é mais. E o outro advogado não vai aceitar, ele não é título. Mas se cumprir as questões intrínsecas e extrínsecas, ele é título. Se tiver vencido e exigível, dito e certo, pode executar. Isso é um processo de execução. Você tem o quê? Um cheque, é uma execução. Você é credor da prefeitura, é outro padrão de execução. Você tem, e assim, você deve um contrato, é outro padrão de execução. E aí vai depender as diversas formas de execuções. A outra é pretensão. Eu pretendo, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Não pode fazer justiça com a própria mão, eu tenho que procurar o direito. Bom, se eu tenho título que não foi honrado,
Processo de execução, ótimo. E agora? Bom, pretensão, você tem uma pretensão razoável. Vai ser julgada procedente ou improcedente? Vai. Então, processo de conhecimento. Só esses dois. Aí o cara olha para você e fala assim, mas como esses dois? E os outros? O processo cautelar ele não resolve direito. O processo cautelar é um remédio para proteger o processo de execução e é um remédio para proteger o processo de conhecimento. Como que o Estado te proíbe? Você não pode fazer a justiça com as próprias mãos. E não protege o processo. O processo acaba. Eu dava um exemplo muito bom para o aluno. Falei, você vai fazer uma festa, você vai lá, mata a boiada e faz churrasco. Acabou a boiada. Essa boiada não ser sacrificada no churrasco, o processo de conhecimento vem e... O processo de conhecimento, desculpa, vem o processo cautelar, vem e protege o processo de execução ou de conhecimento. Protege como? Protege retirando e guardando a boiada num lugar seguro, com alguém próprio. Aí já seriam 3 processos, então. Sim, 2 para resolver direito e 1 para proteger o processo. E era o Carnelucci que falava isso. Era um senhor processualista conhecido no mundo inteiro. Avançou no tempo, avançou no espaço. Só que você vai mandar o aluno ler Carnelucci? Não. Fala para ele, fala, cautelar protege o processo. E o processo protege o direito. Quem não entendeu isso, tem que me perguntar de novo. Se entendeu, pode seguir. Porque o aluno é que tem que entender. O aluno não tem como decorar. O aluno tem que saber. E quem executava a prova era eu que fazia a prova. Indicava a prova para o aluno. Eu ia perguntar a prova para o aluno. Eu tinha interesse em aprovar todo mundo. Eu conhecia os alunos eram meus amigos. Como que eu vou reprovar um aluno, meu amigo? Aquele que tinha dificuldade, eu chegava perto dele e ajudava mais. Eu ensinava para ele o básico, a essência. Dali para frente ele vai pensar. Então, se ele pensa, eu vou ver o que ele está pensando e o que ele sabe. E ele é o mais simples de todos. A minha prova vai ser essa. Era a tal ponto que eu chegava no primeiro dia de aula e falava abertamente: não vai haver reprovações. Eu não reprovo aluno. Agora, por favor, não compareça lá para o diretor para falar isso para ele, não. Mas eu já sabia que, logo terminar a aula, e o curioso do ser humano, e que não entende esses valores, é que eram os melhores. É que eles queriam ver sangue, eles queriam ver colega desesperado, eles queriam ver colega caindo para a segunda divisão. Eles já sabiam, eles sabiam. Eu tiro 10 seu, tranquilo. Eu falava assim, pega a sua prova, sorria para ela, e você fala, vou tirar 10. E tira o seu 10. Agora o outro está, nossa, sofrendo, aborrecido. E coitado, ele vai tirar 9, vai tirar 8. Se o problema é aprovação, de 6 para cima estão aprovados, arredondar de 6 para 10 não faz diferença nenhuma, não. Ele vai ser aprovado. Agora, 6 estava bom demais. E era essa a nossa meta, e o aluno aprendia. Ele aprendia o que era processo de conhecimento, ele aprendia o que era processo de execução, ele aprendia o que era cautelar. O procedimento era o caminhar, era fácil ir. E você ia com exemplos claros, exemplos patentes, exemplos cruciais, que levava o simples, e o aluno, além de aprender o simples, ele aprendia o caminho mais fácil. Faça o mais fácil. Seja simples. Você fala assim, num procedimento especial, por exemplo, de consignação e pagamento. O autor chega e fala para o juiz assim, eu devo fulano. Meu débito é tanto, que devidamente corrigido é tanto. E ele não quer receber. Ele não me dá recibo, ou ele quer um juro exorbitante. Pronto. Eu não preciso escrever mais nada. E aí, o resto é fazer os pedidos normais. E o aluno aprendia. E eu falava para o aluno, falei, por favor, se você não souber, fale que a gente precisa de voltar. E vamos aprender. Então, eu fui dar aula no estágio. No estágio, você levava o aluno
para o juiz. Quer dizer, a petição do aluno. Eu colocava o aluno em frente ao computador e falei, como é que é a história sua? Qual é o caso? E o aluno falava. Eu falei, escreve. O que você acha que você precisa de escrever isso? Pensa. Fulano é casado. Prova. Documento. Documento. Pronto, então o aluno fala. Depois do casamento, o que é mais importante? Os bens. Eu falei, não, tem coisa mais importante que bens. Os filhos. Eu falei, filho. Então, do casamento, da união, adveio, agora cuidado com o verbo. Adveio um filho ou advieram 2 filhos. Porque tinha aluno lá, comprou 2 filhos. Aí ele falou, não, você tem que pôr um verbo que comanda corretamente, mas sem humilhar, sem criticar, sem distanciar. E o aluno aprendia. Quando eu encontrava um aluno evangélico, para mim era um sonho. Ele sabia interpretar, ele tinha letra bonita, ele era educado, ele chegava no horário. Porque eu liberava, falei, você chega a hora que você quiser. Você é advogado. Agora você tem que vir, né? E isso eu falei uma vez para hoje ele é capitão da polícia, e é lógico que por respeito ao padrão dele eu não posso falar nome, mas eu falei para ele, falei, a senhora, sua mãe deve ser muito orgulhosa do senhor. O senhor é um oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, isso é muito importante. Para os pais, isso é importantíssimo. Agora, vou falar uma frase para o senhor escreve ela para sempre. Contra a política, nem a polícia. Por favor. Não estou ensinando nada para o senhor. É um cuidado que a gente tem que ter. Contra a política, nem a polícia. E no último dia de aula, eu falei para a colega dele, que era da dupla. Falei, liga para ele e fala para ele. Contra a política, nem a polícia. E a política da escola aqui é o seguinte, se compareceu, tem presença. Se não, ausência. E se eu lançar a ausência dele, ele não tem nota. Daí ele compareceu e deu presença dele. Era mais ou menos assim. Agora, teve um caso curiosíssimo, porque as brincadeiras de professores falavam que eu era a Marta de Whitson, dá 10 para todo mundo. Eu não dava 10 para todo mundo, o aluno tirava 10. Mas com o padrão de prova que eu aplicava, ele não tinha outro sentido, se não tirasse 10. E uma vez um professor, um diretor, eu vou mencionar o nome dele em oração, porque ele infelizmente faleceu, o senhor Montandon, foi diretor da escola, fantástico, formidável. A gente vê quem é bom quando gosta da escola. Muitos vieram para cá com títulos, titulação excelente, doutores, mestres, mas não gostavam da escola. E não ficaram por aqui não. Logo, logo foram embora. Agora, outros foram formados e estão aqui muito bem. E aplausos para todos. O Uberaba tem pessoas de muito valores. Muito bom. Esse professor Montandon, ele me deu as aulas da escola, de processo civil, todas. E tudo bem. Aí ele chegou para mim e falou, Gilson, os seus alunos teve reprovação? Eu falei, não, índice 0. São gênios? Eu falei, não. Ele falou, explica cientificamente. Eu falei, olha, professor, é simples. Eu dou aula de processo cautelar e procedimentos especiais. Procedimentos, não é processo. Processos já passaram, processo de conhecimento e processo de execução. Eles já foram aprovados. Procedimento é um adereço, é um brinco. Então, é só colocar uma coisa ou outra no lugar, está resolvido. E ó, o professor seu de processo de conhecimento e de processo de execução está de parabéns. É uma base formidável. Então, para mim, dar aula de processo cautelar e para mim dar aula de procedimentos especiais, foi tranquilo. Aprovados, todos. Ele falou assim para mim, eu quero ver isso no exame da ordem. E fomos para o exame de ordem, né? E eu com a responsabilidade, porque esse ano eu estava com todos os processos da escola comigo. E o mesmo padrão de dar aula. Se você procurar, eu não sei o ano, no índice de aprovação da OAB, o ano que você encontrar 98 de aprovação foi esse. O Edilson, não. Pré-requisito.
O aluno sabe, o aluno aprendeu. Alguma correção aqui, outra ali, outra colar, uma dificuldade aqui, outra de dali, vai, funciona. Eu aprendi, a escola nos deu, a universidade nos deu, como eu, professor, recebi de graça. Olha que proposta bonita. Eu vou te dar um curso de pós-graduação, tá bom? Tá bom, você faz. Os melhores professores da escola. Era escola de formação de professores dos professores, né? Professora Sueli, professora Renata, não era isso? Muito bom. Então, vamos fazer? Vamos fazer. Começamos o curso. E o fazer, o pensar e o fazer no cotidiano de sala de aula. Então, vamos lá, então vamos lá. Então, continuamos fazendo esse curso. Normal. Aquele que fosse aprovado, ele começaria a pagar a diferença do curso que ele pagou, a escola pagou. Ele nos deu bolsa, mas só que essa bolsa deveria ser reembolsada depois pelo aluno, pelo professor, só que eu ganharia mais. Então só uma parte do aumento é que ele ia descontar. É uma proposta muito boa, sem prejuízo para ninguém, muito lucro para mim. Fiz completamente, totalmente. Um curso que deve estar repetindo, eu acredito que sim, porque ele é um curso fantástico. É o que o Boff, né, o padre lá, que não é mais padre, né, Leonardo Boff, a águia e a galinha, não é? Quer dizer, a natureza não muda, não vai modificar. E a águia lá criada com as galinhas, ela parecia galinha, mas ela não aceitava ser galinha. E a primeira chance que ela teve, eu sou águia, ela foi embora como águia. Ela bateu asa e foi embora, rumo ao sol. E aí a professora Renata pediu que a gente trouxesse músicas que mostrassem mais ou menos a águia e a galinha. Eu gosto de música, eu trouxe muitas, várias. Né? Mas várias mesmo, inclusive aquela do Raul Seixas, Sociedade Alternativa, que foi um trabalho meu filho, feito com o professor Décio. O professor Décio fez esse trabalho e meu menino pegou a Sociedade Alternativa do Raul Seixas. E é muito interessante tudo isso, porque esse Raul Seixas, eu não tenho nada definitivamente contra o Raul Seixas. A música dele eu ouço. E ouço do Nelson Gonçalves, ouço de outro, e vai assim, é a vida. Eu tenho poesia do Castro Alves, Gandoleiros do Amor, que a música Trio Caipira canta. E é Gandoleiros do Amor do Castro Alves. Tem a música As Duas Flores, que o Castro Alves fala, um livro de ontologia fala que é dele, o outro fala que é do Olavo Bilac. O Olavo Bilac era mais parnasianismo, mais escola de guerra, de amor à pátria, tipo Olavo, Coelho Neto. E o outro não, o outro era mais amor, mais romântico. E agora o curioso que eu quero falar, abrir um parênteses e dizer tudo isso, como eram bons, todos os livros são bons. O Castro Alves mandou semear livro de mão cheia. Todos são bons. Mas como era gostoso nas diferentes séries do curso ginasial e depois do científico, você pegar um livro de antologia e estudar português por esse livro. Né? Diferentes autores, os melhores textos, com a história, a bibliografia do autor. Você enriquece. E depois, mais tarde, quando você tiver chance, aí você vai ler. Outros livros, estudar, pesquisar, analisar. É bonito. A Bíblia até hoje está sendo analisada e pesquisada. E eu fico pensando comigo, você pega o Nietzsche, por exemplo, e lê o Nietzsche, você fala, mas isso aqui está na Bíblia. Aí você pega outro, mas isso aqui também está na Bíblia. Com outra versão, outro olhar, mas é a Bíblia. O conhecimento do homem é feito de experiência. Eu estou vendo esse livro agora do Paulo Cury, ele fala que é muito bom conhecer história, porque você sabe o que é bom e o que não é e separa. Isso o Paulo Cury fala nas primeiras páginas do livro dele, Holocausto Nunca Mais. E já deve ter falado dele essa frase em outros livros, ele tem
várias publicações nesse sentido. Então, conhecer a história é muito importante, porque você não vai errar. A professora Terezinha Menezes, ela falava uma frase para nós na primeira série interessante. Ela falava assim que o elemento batia a cabeça na parede, depois parava. Depois começava a bater a cabeça na parede e parava. Aí perguntaram para ele por que daquilo. Ele falou assim, porque é bom quando eu paro. E de repente a polícia estava fazendo a ronda e tinha um elemento debaixo de uma lâmpada fortíssima, debaixo de um viaduto, muitas lâmpadas, e muito claro, e um elemento procurando alguma coisa. A polícia chegou e perguntou para ele o que ele estava procurando. Ele falou, estou procurando a minha chave, eu perdi minha chave. Aí a polícia falou assim, mas aqui é autoestrada, o senhor perdeu a chave aqui, como? Ele disse, não foi aqui. Mas aqui está clarinho. Então, ele estava procurando a chave ali. Tem uma passagem muito interessante de um poeta brasileiro, e infelizmente eu tenho feito algumas injustiças com ele, porque sempre eu falo e eu não lembro do nome. Se eu tivesse perto do professor do Santino, eu falaria agora, mas fazer o quê, né? Filólogo é filólogo, mas é brincadeira. Mas a realidade da coisa é que esse poeta ele fala assim, a felicidade, árvore de dourados pomos, existe sim. Só que nós a colocamos em um lugar onde nós não estamos. É um pensamento formidável. No parlamento alemão, tem uma frase que diz mais ou menos assim, você só será livre se você dominar a si mesmo. O Cristo vem e fala, ame você, na certeza que Deus te ama. Então o primeiro passo nosso é entender o nosso valor. Nós somos filhos de Deus, Deus nos ama, não interessa a religião. O segundo, eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de mim. Eu não posso fumar, eu não posso beber em excesso. Fumar um pouquinho, pode. Beber em excesso, pode. Você pode, tudo pode, um pouquinho pode. Mas é bom nem um pouquinho, mas pode. Aí cada um faz o que bem entender. Aí você não pode, é igual, eu estou voltando, repetindo o que eu disse agora mesmo daquele programa da Globo, do programa Globo Ciência lá da Dinamarca. O menino pode beber água suja, ele sabe onde tem água limpa, mas se ele quer beber água suja, quer experimentar, pode. O menino tem 4 anos, 5 anos, pode beber. Agora, ele não pode, e isso aí nós vamos advertir o que não pode, é pisar na poça e atirar água no outro. Isso aí ele não pode. Ora, a história se faz. Os pais, os avós, os que cuidaram de cada um, estão ao seu lado. A mãe vai junto em oração. O pai vai junto. Ninguém quer resultado de ninguém, não. O pai ama o filho independentemente do que o filho quer ser. Independentemente do que o filho vai fazer. O pai não quer discussão. O pai quer amar o filho e ama. Agora, o filho é que tem que ver o que ele quer. É estudar, não tem outra saída. Ele tem que aprender, ele tem que ver, ele tem que selecionar os amigos dele. Aquele que te coloca como escudo e fala, vai, isso não é amigo, não pode ser amigo. Não tem sentido ser. Seu pai não vai censurar você com ninguém. Você que se vê, o seu valor, a sua escola. Você está cansado de saber que você vai submeter ao exame no final do ano. Então você tem que estudar para o exame do final de ano. O meu amigo me ajuda a estudar, então estude junto com o seu amigo. O meu aluno, o meu amigo não quer que eu estude, ora, então que ele não estude. Não você quer estudar. Mas não é estudar para o seu pai, para sua mãe, você quer estudar para você. Essa é a liberdade, domine você mesmo. Não tem a questão de religião, não tem essa questão de igreja, não tem a questão de definitivamente de cores. Você tem que se amar. É só isso.
Cada pessoa sabe os seus limites, sabe aquilo que procura, sabe aquilo que quer. Não é amigo, pai não é amigo. Pai é pai, mãe é mãe, avó é avó. Amigo não. Amigo é outra coisa. Irmão, camarada, meu irmão, irmão é irmão. Um dia eu estava discutindo isso numa sala de professores, o professor falou assim, me dê então uma diferença bem clara entre, entre amigos e não amigos. De irmãos, por exemplo. Eu falei, o irmão do meu filho dorme na minha cama com a minha mulher. Amigo deles não.